também, com a palavra de Deus. Retomando aqui, senhores, vai fazer silêncio, por favor, tá? Vamos lá. Muitos crimes, muita gente, muitas pessoas, uma estrutura familiar complexa que a gente está esses dias todos aqui buscando entender. Um ponto, depois de ouvir aqui, eu estava presente nos interrogatórios dos acusados, que me gerou de medo. A gente passou acho que cerca de 2 dias ouvindo as pessoas falando mal do Anderson, né? Atribuindo a ele uma série de comportamentos que não foram demonstrados, né? Foram provados e que também muitas narrativas no sentido de depois eu percebi que isso era abuso. A defesa acho que vai fazer a exposição, mas o que me causou estranheza é todos os réus que sentaram aqui negaram a autoria. Todos falaram, não fui eu. O que eu não entendi é, se eles não foram, por que a gente passou 2 dias acabando com a memória da vítima aqui em plenário? Porque assim, é uma justificativa para a conduta, mas não fui eu. Se eu não fiz nada, se eu sou inocente de tudo, por que a gente passou 2 dias aqui atribuindo à vítima, a uma pessoa morta, uma série de crimes? Por isso que eu digo, esse júri, quem sentou no banco dos réus, e digo, os réus não queriam sentar no banco dos réus, eu tenho pedido para não sentarem, né? Enfim, mas quem sentou no banco dos réus aqui foi o Anderson. E assim, isso não foi nem trazido como, não, fui eu por isso, não. Eles sentaram aqui, os 5, e falaram, não fui eu. E aí eu me pergunto, se não fui eu, por que a gente passou 2 dias acabando com a imagem de uma pessoa que, pelo que a gente ouviu dos filhos que tem algum carinho, sempre zelou por essa imagem? Por que uma pessoa sentou aqui e contou de um abuso que sofreu aos 8 anos de idade, quando nem conhecia os outros réus e a vítima? Por que a gente expôs uma mulher dessa forma aqui? Por que Flor de Lis sentou aqui e narrou agressões que aconteciam durante o ato sexual? Se ela diz que não foi ela. É um questionamento que eu fiquei há 2 dias aqui, que eu estou esperando para ver se alguém vai assumir que fez alguma coisa. Não fui eu. Não fui eu. Mas então, por que tantas narrativas? Por que destruir a memória da vítima de alguém que não pode falar mais dessa forma? O Dr. Dez vai continuar, porque, enfim, a gente está com o tempo já reduzido, tinha outros dias para falar. A gente também, nesse tópico, nesse aspecto, não só os réus, mas a gente teve aqui testemunhas que vieram narrar serem vítimas de abusos também. Bem, e com essa narrativa, aqui a gente também tem a narrativa de outras pessoas falando depoimentos simulados, né? A gente ouviu aqui por parte das testemunhas de acusação, a figura, né, que a gente também não ouviu aqui, da Paula Barros. Paula Barros, que era psicóloga, assessora parlamentar e treinadora das testemunhas de defesa, em que acho que foi a Rebeca que falou assim muito bem, né? Que ela era a psicóloga passa a frequentar a casa deles, elas têm que contar o que elas sabem do crime, e ela falou assim, e se a gente falasse que a Flor de Lis estava envolvida, ela fala, não, essa parte você não pode falar. Eu não sei se as meninas que foram ouvidas aqui, a gente não estava apurando abusos delas, eu não posso dizer levianamente que aconteceram, não aconteceram, ou que não aconteceram, mas esse não é o objeto desse processo. Infelizmente, até que a sustentação se perde um pouco, porque a gente foi desviado por um outro sentido. A gente está aqui analisando tentativa de homicídio, falsidade ideológica, associação criminosa, e a gente é uma tese, né? A gente sai de tudo isso e passa a analisar comportamentos de alguém que não pode falar. O Anderson não pode sentar aqui e dizer, não fiz, não foi bem assim, era carinho. Ele não pode.
Então, esse jogo muito inteligente da defesa, é até uma causa que nos atrapalha aqui, porque a gente para um pouco de falar de autoria e materialidade e vai discutir uma pessoa que foi encontrada morta dentro da sua própria casa de cueca e que foi arrasada aqui nesse plenário, sem poder falar nada. Vou passar para o Dr. Décio, até que vai trabalhar nessa questão aí dos depoimentos simulados, né? Doutora Maria, gostaria de agradecer. Antes de mais, senhores jurados, o que é importante pontuar aqui, eu vou estabelecer uma linha de raciocínio muito lógica, muito objetiva. Gostaria que os senhores seguissem comigo, porque basicamente o que nós temos aqui nesse caso são apontamentos, né, pelas réis de garotas que teriam sido abusadas e tudo mais. Muitas delas vão lá na delegacia. Ah, não, mas isso é verdade. Aí elas mudam essas meninas. Isso acontece constantemente, não acontece, doutor? Me assusta, inclusive, porque são apontadas meninas, a própria Isabel, a Isabel vem e fala que não tem nada a ver. Quer dizer, várias meninas são apontadas e também, né, aí eles estão tentando, né, parece, a impressão que eu tenho, de qual topa falar. E no final sobra, aparece, eu não estava aqui no dia, tive uma programa familiar, sobram as filhas da Ré Simone, que está sentada aqui no banco dos réus, que tentam trazer um relato de abusos, né? Me parece até que uma delas pede orientações para uma advogada, né, durante os debates, algo no mínimo inusitado. Bom, senhores jurados, houve a necessidade do Ministério Público de entender por que isso acontece. Então, nos debruçamos sobre os autos. E aí, senhores jurados, a gente entende o que acontece. Primeira coisa que nós temos, primeira prova importante é essa. Depoimento de Rebeca e Raquel perante o Conselho Tutelar. Não sei se vocês lembram, Raquel era aquela que estava falando comigo no dia em que aconteceu uma situação no mínimo inusitada. Logo depois, uma repórter foi arrolada, preocupante. Bom, esse é o depoimento que elas prestam no Conselho Tutelar. Já deixo aqui registrado para os senhores que o que elas falam aí, elas reiteram quando elas prestam depoimento de juiz. Diferente, por exemplo, de Lohane, diferente de Rafaela, diferente de Tayane, né? Não é isso? A Tayane nega até o envenenamento que todo mundo diz que ela sofreu, né? O que é no mínimo inusitado. Bom, isso aí é uma transcrição, tem o áudio dos autos se os senhores quiserem ouvir. Vamos lá. As folhas. Antes de mais nada, explicando o que aconteceu naquele dia. Vamos contar para os senhores. Os senhores já ouviram falar de Paula Barros? Acho que ouviram, né? Aqui nesse júri, algumas vezes. Paula Barros, senhores, é uma ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira. Ela se diz psicóloga da Record List. O que me causa uma estranheza, porque esses são dados objetivos. Paula Barros se aproximou de Record List logo após a morte do pastor. Ela se tornou assessora parlamentar de Record List. Ela foi lançada politicamente Record. E aqui eu vou falar um fato notório, portanto não podem dizer que não é prova, é fato notório. A revista Veja lançou que Record estava lançando ela na política como o seu braço direito. Não me parece uma relação muito tradicional entre paciente e psicólogo. E aí, senhores, tem alguns detalhes falados pela Paula Barros aí, nesse depoimento, que chamam muita atenção. Não sei se alguém aqui é psicólogo. É importante que seja, porque causa uma estranheza, mesmo eu não sendo psicólogo. A defesa está sustentando aqui uma questão de ordem, que eu estou fazendo menção à reportagem da Veja que não se encontra nos autos. Excelência, pela ordem, o Dr. Fox é doutrinador e ele sabe que fato notório não precisa ser provado. Acho que o senhor não vai dizer algo tão óbvio, né? Deve ter até alunos do senhor aqui. Então, Dr. Fox, por favor, não me interrompa. Ele admitiu. Excelência, eu gostaria de parar o meu tempo, porque o Dr. Fox está me interrompendo. Dr. Fox, o senhor quer puxar um livro do senhor para falar sobre isso? Doutor Décio, vamos lá, vamos lá. Uma das próprias testemunhas. O senhor quer também que a gente, o jogo do Maracanã, do Flamengo, também, o senhor quer que eu não posso falar qual foi? Flamengo e Fluminense, fato notório? Às vezes também que as testemunhas relataram que Paula Barros, eu pergunto isso, a testemunha Paula Barros foi, inclusive, candidata. Doutor Carlos, não vamos continuar, é o que o Dr. Fox quer. Vamos continuar a nossa sustentação? Me parece que preocupa o Dr. Fox. Bom, vamos lá.
Essa psicóloga, né, digamos assim, em pouco tempo, acende ali dentro da hierarquia de família, além dela ser assessora parlamentar, além dela ser lançada politicamente para vereadora pela Reconstituinte, depois já da morte do pastor. Além disso tudo, ela também começa a ministrar cultos ali também, parece, no culto da Corte de Lixo. E eu nunca ouvi falar de uma paciente que é empregada da própria psicóloga. Acho que ninguém ouviu, né? Mas, enfim, quem sou eu para dizer? Bom, vamos continuar. E aí aqui, eu vou mostrar uma página desse relato, e aqui, sempre fazendo aquele alerta, que o Ministério Público, senhores, joga limpo. Se quiserem ver o relato inteiro, fiquem à vontade. As menores, não lembro, sinceramente não lembro se elas eram menores na época ou não, mas esses são depoimentos para o Conselho Tutelar. São depoimentos que o Ministério Público, senhores, leva elas para um local controlado por nós, por pessoas pagas por nós, para falar relatos favoráveis à acusação, né? É importante que se pontue isso. E aí as menores são perguntadas, entre outras coisas, sobre Paula Barros. Porque Raquel, senhores, Raquel foi expulsa de casa pela Flor de Lis porque se indignou com um dia em que tentaram obrigá-la a ficar limpando louça de vagabundo que dorme até meio-dia. Os senhores sabem bem quem são esses vagabundos? Acho que imaginam. Vamos continuar. No dia que a gente foi expulsa, a Paula veio pedir para a gente não falar nada. Qual Paula? Paula Barros. Bem lembrado, como é a Paula ali? Pergunta, só para ficar claro, CT, Conselheiro Tutelar. Ali estão as garotas falando. RCQ, porque é Raquel, Cristiano e a Rebeca. Vamos continuar. Bem lembrado, como é que é a Paula ali? Como é o comportamento da Paula? Eu pedi para a Paula um relatório sobre o acompanhamento da Agatha. Não, ninguém confia nela como psicóloga. Porque tudo que você fala para ela fala para a Flor de Lis. Então não tem como confiar na Paula. Ela costuma escutar vocês? Não, porque ninguém gosta dela, ela não tem diálogo com ninguém. Ela mora na casa, ela dorme lá. Ela dorme lá. Ela dorme lá. Gostaria de pontuar esse detalhe. Não me parece também algo tradicional de uma psicóloga. Por quê? Ela tem marido, tem casa, mas ela vive enfiada lá. Não sei por quê. Mas a Paula é agressiva com vocês? Com a gente não. Comigo ela leva fora. Com ela também leva. E com as outras? As meninas também da minha idade pintam e bordam com ela. Então ela cala a boca também. Que aí as meninas dão fora nela também e ela fica quieta. Ela mora lá praticamente? Praticamente sim. Eu vejo ela com uma proximidade muito grande com a Flor de Lis. Eu não sei de onde surgiu. Ela surgiu do nada e eles começaram uma amizade que ninguém entendeu. Quanto tempo mais ou menos? Não deu nem um ano. Foi depois da morte do Anderson? Bem depois. Acho que foi 6 meses da morte que ela apareceu. Começou a morar lá, do nada, ninguém entendeu nada. Ela apareceu com um monte de cesta básica, falando que ia ajudar. Não passou nem uma semana, ela já estava morando lá praticamente, dormindo no quarto da Flor de Lis. Viraram melhores amigas. Aí quando ela se candidatou, ela se afastou, perdeu, voltou. Foi candidata pelo mesmo partido da Flor de Lis? Isso. Achei um pouco estranho, porque ela falou, sou a psicóloga da Flor de Lis, da deputada. Quer dizer, o próprio conselheiro tutelar fica ali estarrecido, né? Achei estranho, porque ela falou, sou a psicóloga da Flor de Lis, da deputada. Vocês já se sentem à vontade de conversar comigo? Às vezes eu converso com ela, mas eticamente eu não posso atendê-las. Enfim, vamos ver. Mentira, não conversa com ninguém, diz uma delas. No começo, sim. No começo, aqui é importante. Ela contratou a Paula para fazer tipo, aí o conselheiro pergunta, uma terapia? Não. Um depoimento simulado. A Paula era tipo que a polícia fazia uma pergunta para a gente sobre o negócio lá da morte do crime, com as crianças, e a gente tinha que falar. Aí a gente falava uma coisa que ela não gostava e ela falava, não, você não pode falar isso. Tem que falar isso, isso e isso. Senão vai prejudicar a mãe. Não sei o quê. A Paula falava isso? E aqui, senhores, alguns comentários que o conselheiro tutelar fica estarrecido. Vamos continuar. E aí, senhores, isso me dá o primeiro indício de que há manipulação. Só que eu posso dizer que ela manipulou a Rafaela, a Lohane? Não sei, vai que a Paula Barros de repente se tornou uma psicóloga um pouco mais ética, ela manipulou só um pouquinho no início, vai que depois ela parou, né? Até eu quero um livro lançado em que a doutora Janira presta depoimento.
Aliás, convenhamos, esse livro foi lançado em agosto de 2022, e que eu saiba até hoje, a doutora Angelina nunca processou a jornalista e nunca disse que a jornalista estaria mentindo. É o que, inclusive, é importante. Vamos mostrar um detalhe nesse livro. Eu vou mostrar aqui o detalhe, eu me perdi, porque é tanta coisa nessa sustentação, senhor Jorge. Eu fiz até um roteiro. Vamos lá. Vamos lá, achei aqui. Olhando. Vamos lá, essa folha aqui é muito importante. Vamos lá. A doutora Janira presta um depoimento, né, entre outras coisas, nesse livro, e consta aqui, né, a advogada conta que, com a ajuda da Paula do Vôlei, usou a própria experiência de vida para persuadir algumas das filhas de Flor de Lis a tornar públicas as investidas supostamente promovidas pelo pastor. Parabéns pela jornalista por colocar supostamente. Para criar empatia, a advogada abordava o assunto revelando, e não vou falar da intimidade da doutora Janira, a não ser que ela queira. Mas ali embaixo tem um parágrafo muito interessante. Assim, ela teria provocado Lohane e Rafaela, além de Érica e de Isabel, a discorrerem sobre a relação delas com o pastor. Eu acho que a Érica e a Isabel não toparam muito, né? A Lohane e a Rafaela, eu acho que sim. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Pelo menos é o que eu acho. E aqui a gente vai, só para que fique bem claro que o Ministério Público é transparente, né? Vamos mostrar o finalzinho desse livro, onde a autora fala o seguinte: assim, não tenho palavras para agradecer os inúmeros depoimentos dados por, entre outros, a doutora advogada. Vamos, enfim, fica bem claro para mim que ela tem um depoimento, né? Mas tudo bem, enfim. Vamos continuar. Senhor Jonas, Lohane e Rafaela, o discurso de Lohane e Rafaela foi trazido após elas terem contato com uma pessoa que conduziu depoimentos simulados. Eu acho que fica muito claro. Mas se os senhores não acreditam em mim, fiquem tranquilos, porque vai melhorar ou piorar, não sei, depende da ótica, né? Bom, e aqui eu vou fazer, quanto tempo eu tenho, doutoras? 54? Doutora, eu tenho até 9h10, é isso? Tá. Eu vou fazer aqui pontuar o respeito que o Ministério Público reafirma à liberdade de imprensa. O Ministério Público é contra qualquer tipo de intimidação de jornalistas, é um valor que nós reafirmamos, e sobre qualquer tipo, ok? É um valor constitucional muito importante, que o Ministério Público do Rio de Janeiro sempre pega por ele. Vamos lá. Senhores jurados, eu e meu Carlos atrasamos porque há um excesso de provas nos autos. Um excesso. É difícil até da gente poder, em 2 horas, 2 horas e meia, sintetizar tudo. Eu não sei se talvez a gente tenha que até voltar e peço perdão se for necessário, porque é muita prova, senhores jurados. Muita prova. Mas vamos continuar. Durante o nosso estudo, nós tentamos dividir tarefas, né? E eu, em determinado momento, né, a doutora Maria, o doutor Carlos, cada um se focava em determinado réu. E um dia eu estava estudando as inúmeras contradições de Simone. Simone tem 2 depoimentos
no mínimo, interessantes. Ela presta depoimento numa RJ, aqui em 22 de janeiro de 2021, e o que é perguntado para ela sobre os abusos do pastor. Eu vou mostrar o que ela fala para eu não perder meu tempo. Esse é do Conselho de Ética, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Uma obsessão por você, né? Ele te perseguia, enfim. Isso começou quando, efetivamente? Já que no passado você nunca teve nada com ele. Quando que começaram as investidas sexuais? Ele sempre demonstrou. Sempre demonstrou. Mas veio começar a dar a entender de verdade a partir de 2012, quando eu fiquei doente, e ele assumiu, ele começou a pagar o meu tratamento. Porque era tudo dividido, as coisas grandes ele pagava e as menores minha mãe custeava. Então, ele começou a dar sinal. Aí ele pagava o tratamento e falava assim, olha pra mim com carinho, me dá oportunidade, deixa eu chegar mais, sua mãe não vai estar sabendo. Vou falar pra ele, não viaja. Apagava as mensagens pra ninguém ver, meus filhos veem, achava que era um absurdo. Vamos lá, eu vou cortar rápido porque eu não tenho muito tempo. Nós temos que ter objetivos aqui. Carlos. Fica à vontade, desculpa, Lopes, fica à vontade, hein? Ok, obrigado. Aqui, o Florianista está para o processo de cassação, lá a Simone resolve prestar depoimento. Só para contextualizar, esse depoimento é prestado muito depois daquele anterior de janeiro de 2021, esse é de abril do mesmo ano. Porque ela passava necessidade, minha mãe resolveu ajudar, eu também resolvi ajudar. E eles viram sim, a minha amiga viu sim, me agarrando. E por diversas vezes, mensagens de telefone, ele mandava muitas mensagens de telefone. Você tem essas mensagens ainda? Não. Foi em inglês? Não? Não tenho nenhuma mensagem. Eu vou apagar. Eu todos os dias da noite eu tinha um hábito, porque meu telefone era de pouca capacidade de acumular coisas. Então eu todas as noites falava pra mim, pesava, né, o telefone, estava mais doente, e todas as noites eu tinha o hábito, há muito tempo isso, de apagar todas as conversas do WhatsApp. Notaram já uma pequena contradição, ela muda o motivo de apagar as mensagens. Você sabe por que a Simone faz isso? Porque quando apreendem o telefone dela nos cerebrais, notam que não é só a conversa com o pastor que é apagada, as conversas com o ponto de vista também são apagadas. E aí, como é que ela explicaria depois, se o relato dela que ela apagou porque ela tinha ficado escandalizada com os assédios do pastor, como é que ela explicaria também ter apagado as mensagens do ponto de vista? Aí Simone, convenientemente, muda para uma justificativa mais abrangente, diz que é por causa de espaço de armazenamento. Enfim, vamos continuar. E aí, isso me chamou muita atenção, porque eu não sou experiente em informática, mas até eu sei que texto não ocupa basicamente quase espaço nenhum de armazenamento. E aí pensei, vamos abrir o telefone da Simone nos cerebrais para analisar qual era a capacidade de armazenamento do telefone dela. Senhores, esse é um programa israelense utilizado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, para investigações, e aqui está aberto o celular da Red Simone. Aqui embaixo, tem diversas informações. Ali, eu não sou técnico de informática nem nada, mas aqui, storage capacity, capacidade de armazenamento, para quem entende, né, enfim. 124 o número quebrado. Isso se você jogar 1 GB é 124 GB. E aí eu liguei para um colega que entendia, né? Eu já tinha visto que esse iPhone da Simone tem 32 GB, 128 e 256, parece, GB. E aí eu falei, por que está 124? Olha, Décio, 4 GB são do sistema operacional, o resto é a capacidade. Então,
ela não usou nem 20% da capacidade do telefone dela e estava dizendo que foi por isso que ela pagou a mensagem. Mas fiquem tranquilos que melhora, ou piora, né? Aí eu pensei, se eu continuar talvez investigando o celular da Simone, o que mais será que a gente acha? Porque ela pagou muita coisa. É impressionante. Simone foi muito eficaz nesse sentido. Muita coisa. Você vai no WhatsApp dela, é muito difícil achar coisas, está pagando muito. E até há indícios aqui que possa ter sido, né, de alguém aqui do Rio, né, doutor? Sabia muito a partir de dados. Cadê o outro? Tem um irmão da Simone que entende muito de informática, não tem, doutora Maria? Até há insinuações de que ele teria pagado os dados no celular, não é no relato de uma das testemunhas. Mas enfim, por favor, me dá um microfone sensível. Então, enfim, a gente continua analisando o celular da Simone porque tem esse relato aqui. Uma conversa estabelecida entre a Récord Diniz e seu filho, né, filho de consideração, né, porque não é filho biológico, que é ex-marido de André, pai das meninas e também réu aqui no presente processo. Essa é uma das provas mais contundentes do presente processo. André estabelece uma conversa com Flor Diniz num dia de um jogo de futebol em que eles falam o seguinte: Flor Diniz manda mensagem: André, estou revoltada. Você acredita que Niel aqui no Maracanã não quis levar Rafinha, Érica e Paulo Roberto no carro? Ou dá pra acreditar? Ele foi pro shopping comprar o terno? Tá de sacanagem, eles foram de ônibus. Caramba, mãe, na boa, eu não tenho pena. Na verdade, se morre hoje, acho que nem chora de tanta revolta. André, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, cara, por amor a mim. Eu nunca vi alguém falar por amor a mim, eu já vi alguém falar por amor a Deus, né? Doutora Maria está falando para eu falar mais devagar, porque eu não estou com muito tempo, por isso que eu estou acelerando. Se os jurados não entenderem que alguma coisa, doutora Maria, por favor, doutor Carlos, me ajude com o tempo aí. Falta pouco, me ajuda, cara. Doutora, quem foi? Foi o doutor Carlos, a doutora Maria fez uma analogia com uma pessoa que se acha Deus, por amor a mim, né? Eu nunca vi isso, mas é a Flor Diniz falando. Está faltando muito pouco. Mãe, eu estou com a senhora. Quem está com ela é o André que está aqui sentado. Então, se perguntarem por que ele está sentado, está aí. Dentre outras provas, uma delas é essa. Não dá para fazer muita coisa, mas estou com a senhora. Vou te explicar, vem comigo, é simples. É só me ajudar a focar para acabar com isso de uma vez. Uma semana a gente consegue pôr um ponto final nessa história. Vamos sofrer pra caramba, mas vai passar. Entendido? Isso aí, que data que é isso? Doutor Carlos, isso é dia 13 de 10 de 2018. É importante pontuar até o fuso horário do CT3, do TC3. E aí está continuando. Entendi, mas não vou sofrer não. Fala aqui a Flor Diniz. Outra rapidinho, a senhora vai jantar? Não, minto, esse aqui é o André. Não, doutor. E aí que é interessante, tomara que ele coma alguma coisa. Só essa ajuda que preciso para que você possa ele comer ou beber alguma coisa. Um arroz fresquinho com franguinho que não faz mal. Só isso. Não faz mal para ela, né? Mas para ele com certeza fazer. Vamos continuar. E aí, o horário. Essa conversa começa às 20 horas e 2. Ali em cima a gente vê que ela começa às 20 horas e 2. O TC3 termina às 22h33. E aí eu pensei, se conseguíssemos registros do celular da Simone, por quê? Porque Simone relata na comissão de ética, salvo o melhor juízo, que quem passou essa mensagem foi ela, e não foi a Diniz, porque o celular dela tinha descarregado, e ela pegou o celular da mãe. O que é estranho, porque o André se relata, se refere à própria mãe ali, né? Ele chamaria de mulher de mãe, mas enfim, tudo bem, vamos continuar. E aí, quando eu abro o Celebrite com o celular da Simone, eu comecei a vasculhar, inclusive, os aplicativos que nós normalmente não procurávamos. Porque o principal, a gente sempre ia, era o WhatsApp. E aí eu fui procurar outros. Tem um aplicativo ali do iPhone, o Health. Esse aqui é o Health. Ele monitora batimento cardíaco, ele monitora base de dados. E esse aplicativo, pelo visto, a senhora Simone esqueceu de apagar os dados dele. E agora o Celebrite esqueceu, deveria funcionar. Eu gostaria apenas de lembrar, eu perguntei qual data, doutor Guedes,
que esse dia 13 do 10 de 2018, o pastor tinha acabado de passar quase uma semana internado no hospital, envenenado. Ela tinha ganhado as eleições no dia 7 de outubro, era um domingo, ele foi internado, ficou dia 7 para o dia 8, saiu, teve alta, dia 9 voltou para o hospital, saiu no dia 10 e dia 13, o que a Flor de Lis fala? Vamos lá, estamos quase. Até quando que a gente vai aguentar esse traste na nossa vida? Falta pouco. Independência financeira é pouco. Eu quero, vamos nos livrar desse. Falta o quê? O que eu posso fazer, mãe? O que eu posso fazer? Qualquer coisa. Come um franguinho, come um arrozinho, alguma coisinha. A gente está quase lá. E o marido, ex-filho, ex-genro, o marido dela, que levou ela para cima e praticamente a elegeu, estava no hospital, tinha acabado de sair do hospital, lá dia 9 do 10 de 2018, 9 de outubro. A eleição é 7 de outubro, ela foi eleita. Primeiro turno deputada, ela foi executada. Como disse a Luana, agora não precisamos, como ouviu Luana Simone dizer, agora nós não precisamos mais dele. Ela estava eleita, ela estava na cadeira, ela já tinha os votos, ela já tinha o cargo, ela podia fazer o que ela quisesse. E ele efetivamente estava no hospital, padecendo aqueles pozinhos brancos que ela colocava. E ela falando, André, me ajuda! Falta pouco! A gente vai, o que eu faço? A gente dá um franguinho, dá um arrozinho. Mas como é que eu faço? Você está vindo para casa? Estou indo para casa. Então, conversamos aqui. Depois conversamos. Pessoalmente. Não vamos falar. Quando ele estava... Deixa eu só uma coisa para organizar que vocês juntos, tá? Vai. Agora 15 minutos para você. Não. Eu penso no outro ali também. Quando eles... A gente enfrenta, senhores jurados, uma série de dificuldades tecnológicas muito graves. Computadores travam, a internet cai. Enfim, o problema é pesado. Se a gente tiver que voltar em réplica, vai valer a pena. Vai ser bom. A Simone estava, ela disse na comissão de ética, não, eu estava com o celular, morreu meu celular, não estava registrado no celular dela. Ela foi mais uma vez para ela mentir. Elas vão criando diversas versões, diversas séries, vão tentando, para ver se cola. E a gente vai desmascarando uma a uma. Eu vou aproveitar que eles estão ali na parte da computação, vou lembrar as teses, porque eu estava no caso. Primeira tese era o latrocínio de 16. No próprio depoimento do texto policial, eu já jogava o Lucas. Falava um carro e uma moto, um carro e duas motos, jogava o Lucas. Não, e meu filho também é traficante e tal, será que ele não gostava do meu marido, não sei. Surpreendentemente, depois que eu trabalhei, inclusive meu marido era tinha vários processos políticos, tinha Israel que queria disputar o cargo com ele, tinha Luciano que não gostava do jeito que ele era chefe, tratava ele administrativamente. Aí, posteriormente, não começou a não colar com essa desculpa, quando foi apurado a apreensão da arma do crime do quarto do Flávio. O Flávio traz um relato de que a Simone o teria procurado. Ele disse que teria se sentido manipulado para cometer aquele crime. Ele confessa na DH, na presença de Israel, de Luan, de Daniel. Ele conta para Lucas que ele recebeu uma mensagem de Marvi, e o Lucas relata isso. O Lucas fala, olha, o que aconteceu? Não, Marvi, o Flávio conta para o Lucas, após o crime eles estavam presos juntos. Flávio conta para o Lucas, não, recebeu uma mensagem da Marvi, dizendo com um código para minha mãe, dizendo que eles estavam chegando, que era a mensagem que eu deveria executar, a mensagem que eu deveria praticar, é a mensagem do código. Eles trabalham com código, eles trabalham com essa forma cifrada de
também para o André. Só que o André, e aí eu desde logo vou adiantar a posição do Ministério Público, o Ministério Público vai pedir a absolvição do André em relação ao crime de homicídio consumado. A condenação dele na participação pelo homicídio tentado e a condenação dele na associação criminosa armada, mas a absolvição do homicídio consumado. Por quê? Porque a Mordilins chama o André de volta para casa, ele estava na casa da Daiane, eles estavam lá conversando, batendo papo. Ela chama 11 horas da noite do crime, André, vai para casa, você tem que estar em casa, vai, volta. Ah, a mãe está chamando, eu tenho que ir. Ele vai. Só que, aparentemente, ele dorme, ele não vê aquela mensagem. Ela manda a mesma mensagem para ele e para o Marzi, para o André e para o Marzi. Mas ele não viu a mensagem, ele não estava ali na hora para participar, ele não incentivou, ele não conversou diretamente. Ou ao menos a gente não tem provas, o Ministério Público vai pedir a condenação nesse caso, como em qualquer outro, pedir a absolvição do Carlos, por exemplo, que ele deu o processo, a gente não tem a prova em relação ao André, de que ele tenha contribuído para o consumado. A gente tem, glória a glória, a gente tem provas evidentes em relação à participação dele no homicídio tentado. Mas em relação ao consumado, a gente pede para que seja afastado por senhores absolvos o réu André da imputação de homicídio consumado de participação. E o Bodene pela quadrilha armada, a participação na quadrilha armada e pela participação na tentativa de homicídio por envenenamento. De forma semelhante ao que Marzi recebeu a mensagem, o André também recebeu. Quando a Marzi, a Luana conta pra gente, e veja que as duas contas que estão se fechando, Luana conta pra gente que logo após o crime, eles foram ligados, eles foram comunicados. A Marzi estava mexendo no celular, deitada no sofá, minando. A Marzi era uma saudade era dependente, como dizer, da Flor de Lis, mas também trabalhava como babá de Misaelzinho, que era o bebê de 6, 7 meses de Misael naquela época. Então, a Luana, no quarto, viu ao telefone Lucas entrando no quarto com mochila de droga e se viu Flávio ao telefone. E Lucas, preso junto com o Flávio, ouviu ele, assim como Misael também ouviu dele, na delegacia de homicídio, relatos de que ele teria recebido uma mensagem de quem? De Marzi. E essa mensagem foi constatada. Está nos autos, é uma mensagem cifrada, uma mensagem código, mas ela está, no momento ali, 10 minutos antes da prática do crime. Ela manda a mensagem para o André, mas o André não estaria... foi para casa, mas não participou diretamente, não terminou a prova de que ele tenha falado com o Flávio, mas ela manda a mensagem também para a Marzi, e a Marzi conversa com o Flávio, segundo o Lucas relata, segundo o Misael relata, segundo tem a mensagem nos autos, dela conversando, dela mandando, dela recebendo aquela mensagem, e ela conversando com o Flávio. Existem diversos aplicativos, alguns a gente consegue recuperar as mensagens apagadas, outros não. O próprio WhatsApp, dependendo do tipo de celular que a mensagem consegue... Eu vou falar com a direção. Então, Marzi está diretamente ligada à execução, contribuir com o Flávio. Lucas já foi condenado por ter ter comprado, ter ido junto com o Flávio para comprar a arma do crime, aquela arma que saiu os diversos disparos, 10, 15, 12, que o Ramon tomou fora, as cápsulas, que mataram o pastor. Marzi contribuiu também com o crime falando, incentivando, instigando Lucas a praticar, e Lucas praticou, comprou a arma junto com o Flávio. Rayane também contribui para o crime, instigando, pedindo a Lucas, botando o projeto criminoso de matar o pastor a tiros, ou de contribuir para a morte do pastor a tiros na cabeça do Lucas, que participou, que foi um partícipe já condenado, entregou a arma, foi junto com o Flávio, indicou, viabilizou a compra da arma para o executor Flávio, mas
a gente tem também que reconhecer que a participação de Rayane, ela existe, ela contribui de forma existente, de forma relevante para o crime, ela instiga Lucas a participar, mas ela tem que ter uma diminuição de pena, a participação dela é menor. Então o Ministério Público também pede a redução de pena em relação a Rayane, decorrente da participação de menor importância do artigo 29, parágrafo 1º. Ela existe, há uma contribuição para o projeto homicida, mas é uma contribuição menor. O Ministério Público, nessa primeira fala, pede a condenação de todos os réus da associação criminosa armada que estavam ali unidos para praticar diversos crimes, destruir provas, botar destruir os celulares, tentar matar o pastor inicialmente envenenado, depois a tiros, falsificar documentos, forjar, intimidar. Então está bastante claro o quadro probatório também em relação à associação criminosa armada, assim como a falsificação ideológica do documento em relação ao uso do documento falso em relação à carta de Porto de Lixo. Pai do Senhor Jesus, Deus te abençoe grandemente, manda um abraço. Introduz, doutora Maria. Meu problema é com a tecnologia. Tá, vamos lá. O crime de associação criminosa armada, ele é um crime que é a mera reunião de pessoas para praticar diversos crimes. Então, por que a gente imputa esse crime a todos os acusados? A gente ouviu aqui diversos crimes praticados. Então, eles estavam reunidos, esse é um crime autônomo, reunidos para praticar diversos crimes. Por isso que é uma imputação isolada. O mero fato, segundo, o crime de associação criminosa armada, e porque usou arma de fogo, tanto que o pastor Anderson, infelizmente, morreu com os disparos. Ele é um mero, nem precisa que as pessoas pratiquem o crime para que ele seja configurado. Basta que elas se reúnam com o propósito de praticar diversos crimes. E veja que ele, por exemplo, o crime da carta, é um crime que é praticado até depois da morte do pastor, dentro dessa associação. É um crime que a gente melhor vai explicar na réplica, que infelizmente a gente vai ter que voltar em razão do tempo. Eu só quero fechar a nossa exposição, porque a réplica de Liz, ela foi colocada aqui pela defesa, até pelo laudo unilateralmente produzido pela defesa, como uma mulher submissa, sem agressividade, sem impulsividade, ali totalmente dominada. Eu vou exibir um vídeo para que os senhores fiquem... Eu te achava atrás de você, não reuniram a justiça. Tá bom, meu amor? A justiça vai te lavrar. E tem uma Carlinha aí que deve se cuidar muito por esses dias. Porque eu vou te achar, vou atrás de você, não reuniram a justiça. Tá bom, meu amor? A justiça vai te encontrar. Tudo que se fala tem que se provar. Não é não, maestro? Tudo que se fala tem que se provar, lindona. Você acha que você foi lá e falar em setembro?
partir de agora, não vou ficar mais calada. Nem parar. Agora, falou, provou. Eu tenho todos os prints. Todos os prints de você, burrinho. Inteligente, não. Pecado chamada de burrinho. Inteligente. Que levantou falsa calúnia contra mim, me chamou de assassina. Sem ter me visto com uma arma atirada. Eu tenho seu print. Achou que eu estava calada como? Bobo, idiota? Não sou idiota. Não sou. Eu tenho prints. Porque tudo isso, através dos meus advogados, olha que lindo, que chique, meus advogados no plural. Tá bom? Vamos atrás de vocês. Lamentavelmente, você vai se dar mal por ter ido igual piolho na cabeça dos outros. Tá bom? Tadinho de vocês que me acusaram. E que eu consegui printar, que os meus amigos conseguiram printar. Tem dozinha de vocês. Ok? Então vamos lá, gente. É um texto diferente, né, do que se tentou construir aqui e do que se tentou ter que fazer. Bem, infelizmente a gente vai voltar em réplica para expor mais provas, tentar organizar melhor. Tá, então, infelizmente, desculpa, você que está todo mundo cansado, mas para organizar melhor, expor melhor para os senhores, enfrentar o que a defesa vai expor, a gente volta em réplica. Só queria deixar essa imagem no final. Carlinha é uma pessoa que foi ouvida no processo, tá? Só para mostrar a diferença, né, do que tentou construir, a gente vem falando, que elas são pessoas lentas, né, de ser uma pessoa realmente sem palavras, que não falava, não podia despir, e, enfim. Senhores, estamos soberanos aqui. Ok, O Ministério Público, vou dar o seu nome de especialista, dos lados do governo, e aí a gente retoma a sessão.